Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, apresentamos algumas razões por que os adventistas entendem que o sábado, e não o domingo, é o dia de guarda. Mas nosso tempo estava acabando e resolvemos deixar para hoje a continuidade desse assunto. E se você perdeu a primeira parte desse estudo, não tem problema. O programa Evidências é disponibilizado em nossas páginas sociais, tanto no Face quanto no blog da TV Novo Tempo. E se você quer assistir a reprise de algum programa que já foi ao ar, aqui vão os endereços para que você possa assistir novamente o nosso programa. Os endereços aparecem logo aqui embaixo da sua tela. Acesse e veja o programa Evidências que você perdeu. Se você então não viu a primeira parte desse assunto, é importante que assista, porque lá eu comento algumas distorções que existem sobre a compreensão adventista da guarda do sábado. Por exemplo, o erro de achar que só os adventistas é que serão salvos, ou que a guarda do domingo automaticamente desqualifica alguém como um legítimo filho de Deus. Nada disso faz parte da compreensão adventista do assunto, pode ter certeza. O objetivo desse programa é responder a alguns irmãos não adventistas que muitas vezes pediram a minha posição a respeito desse assunto da guarda do sábado. Quando eu digo a minha posição, é lógico que eles já sabem qual é, porque eu guardo o sábado. O que eles gostariam de saber é por que eu guardo o sábado e não o domingo, se aparentemente este é um assunto tão óbvio para a maioria dos cristãos. Por isso, eu aproveitei para responder a algumas colocações feitas a favor de uma possível defesa bíblica da guarda do domingo. Bem, já analisamos o comportamento de Paulo, já analisamos o livro de Atos e agora devo analisar outra passagem citada em favor do domingo e que também é de autoria paulina. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Muitos se utilizam desse verso para afirmar que as coletas solicitadas por Paulo para ajudar os pobres ocorriam em reuniões dominicais, isto é, uma vez por semana. Ora, não há nada na história ou no próprio livro de Coríntios que indique que essa prática de recolhimento semanal era uma forma de guardar o domingo. Este é um verso isolado. E o que ele está dizendo? Ele está apenas afirmando que as ofertas para os pobres foram devidamente separadas e guardadas em casa pelos membros e, em seguida, recolhidas por Paulo, que as levou para Jerusalém. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 3 a 4. A recomendação, ponha à parte, ajuda nessa compreensão, pois ela traduz o grego para realtu, que significa ao lado de si mesmo, próximo de si, junto de si. Em outras palavras, guarde com você, isto é, em sua casa. Era comum naquela época, especialmente entre famílias judaicas e agora cristãs, planejar no início da semana os gastos que teriam até o próximo sábado. Era uma espécie de contabilidade doméstica que eles faziam, aliás, semelhante àquela que fazemos até hoje. A diferença é que no Brasil geralmente fazemos essa contabilidade mensalmente e eles faziam semanalmente. Então Paulo recomendou que, ao fazerem esta contabilidade, não se esquecessem de pôr à parte, de separar em casa uma parte dos proventos para que depois Paulo, em pessoa, os levasse de uma só vez aos necessitados de Jerusalém. E, novamente, é bom que você entenda que esta não é uma interpretação criada pelos adventistas para favorecer a sua doutrina. Desde o programa anterior, você percebeu que eu procuro usar apenas teólogos de outras denominações, inclusive guardadores do domingo, que admitem aquilo que eu estou dizendo para você aqui. Nesse caso específico, do texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, veja o que diz essa clássica enciclopédia bíblica editada por Thomas Chain, na sua época um respeitado pastor metodista e professor de teologia em Oxford. A maior parte da igreja de Corinto consiste de pessoas pobres e desconhecidas. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Possivelmente, para muitos deles, o último e o primeiro dia da semana era dia de pagamento. O primeiro dia, portanto, foi o dia em que eles poderiam mais facilmente reservar à parte alguma coisa. Portanto,
não nos fornecer com alguma segurança fatos sobre a observância do domingo nas igrejas paulinas. A mesma conclusão ou interpretação que você acabou de ver, você também pode encontrar na Cambridge Bible for Schools and Colleges, que era uma obra interdenominacional muito famosa. Deixe-me falar também alguma coisa sobre Apocalipse capítulo 1, verso 10, que foi igualmente citado como argumento para a guarda do domingo. Ali, o apóstolo João inicia a sua narrativa profética dizendo assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. E que dia do Senhor seria este? Seria o sábado? Seria o domingo? Ou nenhum dia específico? Para sermos coerentes com as limitações do texto do Apocalipse, devemos admitir que ali apenas declara dia do Senhor. Não fala se é sexta, sábado, domingo, segunda, etc. Apenas diz dia do Senhor, ou re kyriake hemera em grego. O máximo que eu posso dizer é que não se trata de um dia qualquer, pois João usa um artigo definido, o dia do Senhor, e não um dia do Senhor. Também não podemos afirmar que se referia ao dia do imperador, como propõem alguns, pois os títulos mais comuns para imperador eram Sebastes, Augustus e Déspotes, não Quírios, isto é, Senhor. No caso de João, o título é oriundo da tradução grega do Antigo Testamento e se referia ao Cristo divino, isto é, ao Senhor Deus. Alguns também já propuseram que a expressão arrebatado fui no dia do Senhor deveria ser entendida como arrebatado fui até ao dia do Senhor, isto é, até ao dia do juízo final. Mais uma vez, isto também não procede, pois quando a Bíblia fala do dia do Senhor, referindo-se ao juízo final, usa a expressão grega hemera kyriou, isto é, o dia que pertence ao Senhor, e não kyriake hemera, como aparece aqui nesse texto do Apocalipse. Portanto, nesse aspecto, estamos de acordo com os irmãos que guardam o domingo, no sentido de que também não entendemos que esse dia do Senhor do Apocalipse se referiria ao dia do juízo final. Não, ali está claramente indicando o dia de repouso semanal, o dia de guarda. A nossa discordância está apenas no quesito qual seria este dia, sábado ou domingo. Bem, como o texto não deixa isto muito claro, temos de buscar a resposta no restante da Bíblia Sagrada. E é aí que a tese do sábado ganha mais força, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque em várias partes da Bíblia, o sábado é chamado de dia do Senhor, mas em nenhuma delas o domingo é assim denominado. Eu sei que a palavra domingo vem do latim dies domini e significa dia do Senhor, mas você sabe, este é um título ou rótulo dado por Roma muito tempo depois, e não pela Bíblia Sagrada. E o Apocalipse traz ainda um detalhe. Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, apresentamos algumas razões por que os adventistas entendem que o sábado, e não o domingo, é o dia de guarda. Mas nosso tempo estava acabando e resolvemos deixar para hoje a continuidade desse assunto. E se você perdeu a primeira parte desse estudo, não tem problema. O programa Evidências é disponibilizado em nossas páginas sociais, tanto no Face quanto no blog da TV Novo Tempo. E se você quer assistir a reprise de algum programa que já foi ao ar, aqui vão os endereços para que você possa assistir novamente o nosso programa. Os endereços aparecem logo aqui embaixo da sua tela. Acesse e veja o programa Evidências que você perdeu. Se você então não viu a primeira parte desse assunto, é importante que assista, porque lá eu comento algumas distorções que existem sobre a compreensão adventista da guarda do sábado. Por exemplo, o erro de achar que só os adventistas é que serão salvos, ou que a guarda do domingo automaticamente desqualifica alguém como um legítimo filho de Deus. Nada disso faz parte da compreensão adventista do assunto, pode ter certeza. O objetivo desse programa é responder a alguns irmãos não adventistas foram devidamente separadas e guardadas em casa pelos membros e, em seguida, recolhidas por Paulo, que as levou para Jerusalém. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 3 a 4. A recomendação, ponha à parte
ajuda nessa compreensão, pois ela traduz o grego para realtu, que significa ao lado de si mesmo, próximo de si, junto de si. Em outras palavras, guarde com você, isto é, em sua casa. Era comum naquela época, especialmente entre famílias judaicas e agora cristãs, planejar no início da semana os gastos que teriam até o próximo sábado. Era uma espécie de contabilidade doméstica que eles faziam, aliás, semelhante àquela que fazemos até hoje. A diferença é que no Brasil geralmente fazemos essa contabilidade mensalmente e eles faziam semanalmente. Então Paulo recomendou que, ao fazerem esta contabilidade, não se esquecessem de pôr à parte, de separar em casa uma parte dos proventos para que depois Paulo em pessoa os levasse de uma só vez aos necessitados de Jerusalém. E novamente é bom que você entenda que esta não é uma interpretação criada pelos adventistas para favorecer a sua doutrina. Desde o programa anterior, você percebeu que eu procuro usar apenas teólogos de outras denominações, inclusive guardadores do domingo, que admitem aquilo que eu estou dizendo para você aqui. Nesse caso específico, do texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, veja o que diz essa clássica enciclopédia bíblica editada por Thomas Chain, na sua época um respeitado pastor metodista e professor de teologia em Oxford. A maior parte da igreja de Corinto consiste de pessoas pobres e desconhecidas. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Possivelmente, para muitos deles, o último e o primeiro dia da semana era dia de pagamento. O primeiro dia, portanto, foi o dia em que eles poderiam mais facilmente reservar à parte alguma coisa. Portanto, não nos fornecer com alguma segurança fatos sobre a observância do domingo nas igrejas paulinas. A mesma conclusão ou interpretação que você acabou de ver, você também pode encontrar na Cambridge Bible for Schools and Colleges, que era uma obra interdenominacional muito famosa. Deixe-me falar também alguma coisa sobre Apocalipse, capítulo 1, verso 10, que foi igualmente citado como argumento para a guarda do domingo. Ali, o apóstolo João inicia a sua narrativa profética dizendo assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. E que dia do Senhor seria este? Seria o sábado? Seria o domingo? Ou nenhum dia específico? Para sermos coerentes com as limitações do texto do Apocalipse, devemos admitir que ali apenas declara dia do Senhor. Não fala se é sexta, sábado, domingo, segunda, etc. Apenas diz dia do Senhor, ou re-kyriake remera em grego. O máximo que eu posso dizer é que não se trata de um dia qualquer, pois João usa um artigo definido, o dia do Senhor, e não um dia do Senhor. Também não podemos afirmar que se referia ao dia do imperador, como propõem alguns, pois os títulos mais comuns para imperador eram Sebastes, Augustus e Déspotes, não Quírios, isto é, Senhor. No caso de João, o título é oriundo da tradução grega do Antigo Testamento e se referia ao Cristo divino, isto é, ao Senhor Deus. Alguns também já propuseram que a expressão arrebatado fui no dia do Senhor deveria ser entendida como arrebatado fui até ao dia do Senhor, isto é, até ao dia do juízo final. Mais uma vez, isto também não procede, pois quando a Bíblia fala do dia do Senhor, referindo-se ao juízo final, usa a expressão grega remera kyriou, isto é, o dia que pertence ao Senhor, e não kyriake remera, como aparece aqui nesse texto do Apocalipse. Portanto, nesse aspecto, estamos de acordo com os irmãos que guardam o domingo, no sentido de que muitas vezes pediram a minha posição a respeito desse assunto da guarda do sábado. Quando eu digo a minha posição, é lógico que eles já sabem qual é, porque eu guardo o sábado. O que eles gostariam de saber é por que eu guardo o sábado e não o domingo, se aparentemente este é um assunto tão óbvio para a maioria dos cristãos. Por isso, eu aproveitei para responder a algumas colocações feitas a favor de uma possível defesa bíblica da guarda do domingo. Bem, já analisamos o comportamento de Paulo, já analisamos o livro de Atos e agora devo analisar outra passagem citada em favor do domingo e que também é de autoria paulina. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade,
e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Muitos se utilizam desse verso para afirmar que as coletas solicitadas por Paulo para ajudar os pobres ocorriam em reuniões dominicais, isto é, uma vez por semana. Ora, não há nada na história ou no próprio livro de Coríntios que indique que essa prática de recolhimento semanal era uma forma de guardar o domingo. Este é um verso isolado. E o que ele está dizendo? Ele está apenas afirmando que as ofertas para os pobres